Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo de um conceito que é, assim, o coração do cristianismo, mas que para muita gente é um pouco desconcertante. A ideia de salvação através de um sacrifício, né? Exatamente, um sacrifício sangrento. A nossa fonte é um material de estudo teológico, a lição 04, A Salvação em Jesus, parte 2. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a lógica por trás disso. Porque, no fundo, o que a gente está olhando é um drama cósmico. Um dilema divino. Isso. E, bom, o ponto de partida de tudo isso é um problema, né? Um problema fundamental. Que seria a separação entre a humanidade e Deus. Exato, por causa do que a teologia chama de pecado. E, segundo o material, essa não é uma dívida pequena, sabe? Que dá para simplesmente perdoar. Não mesmo. É descrita como uma dívida infinitamente alta. E a pena para essa dívida é a morte completa, física, espiritual e eterna. Certo. E aí a solução que é apresentada, a tal da boa notícia, é o que a fonte chama de troca perfeita. A morte de Jesus pela vida da humanidade. É uma ideia radical. E é essa lógica que a gente vai tentar entender hoje. Como é que uma troca tão extrema pode ser a solução para tudo? Essa é a questão central. E para a gente entender, o material nos convida a pensar num impasse. De um lado, você tem um Deus que é apresentado como perfeitamente justo. E do outro, um Deus que é infinitamente amoroso. E aí está o conflito. Exato. Porque a justiça, por definição, não pode simplesmente ignorar uma infração. O texto é claro, né? O salário do pecado é a morte. É tipo uma lei do universo. Mas, ao mesmo tempo, o amor quer resgatar, não quer condenar. Então, como é que se pode ser 100% justo e 100% amoroso ao mesmo tempo? Parece que uma coisa exclui a outra. Exatamente. E se Deus simplesmente ignorasse o pecado, ele não seria justo. Mas se ele simplesmente aplicasse a pena, o amor não se manifestaria por completo. É um dilema. O dilema é como satisfazer a justiça sem aniquilar o objeto do seu amor, que é a humanidade. E eu confesso que, para nossa sensibilidade hoje em dia, a solução que vem a seguir é um pouco chocante. A ideia de um sacrifício substitutivo. Sim. Eu fico pensando, sabe, um ser onipotente não podia simplesmente estalar os dedos e, sei lá, perdoar todo mundo? Por que essa necessidade toda de um mecanismo que parece tão violento? Essa é a objeção mais comum. E é uma pergunta justa, né? Sim. A resposta, assim, seguindo a lógica do material, é que Deus está sujeito à sua própria natureza. Ele não pode violar o próprio caráter. Entendi. Ignorar a lei da justiça seria como um juiz que libera um criminoso, confesso, sem nenhuma penalidade. Ele deixaria de ser um justo. Certo. Então, a solução precisava ser algo que honrasse a lei e, ao mesmo tempo, expressasse o amor. Entendi. Então, o argumento é que o universo tem essas leis morais que são, tipo, inquebráveis, e nem mesmo Deus pode ignorá-las sem se contradizer. Essa é a base de tudo? Precisamente. E é aqui que entra o conceito de substituição. Alguém inocente toma o lugar do culpado. E a justiça é satisfeita. É satisfeita porque a pena de morte é de fato paga. E o amor é manifestado porque o próprio Deus providencia o substituto. Entendi. Assim, não se trata de um Deus que exige sangue, mas de um Deus que, para manter a integridade da justiça e do amor, oferece a si mesmo como a solução. E essa ideia não surge do nada no Novo Testamento, né? O material que a gente está vendo argumenta que havia pistas, umas sombras disso muito antes. Sim, o texto chama de figuras da realidade. É quase como se fossem trailers de um filme que ainda ia ser lançado. E o primeiro exemplo que ele cita é fascinante. O de Adão e Eva, né? Isso. Logo depois da queda, eles se sentem nus, envergonhados, e a fonte destaca que Deus faz para eles túnicas de peles para vesti-los. É um detalhe que passa batido para muita gente. Peraí, túnicas de peles. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso de verdade. Para ter pele, um animal teve que morrer. O inocente. Um ser inocente teve que derramar seu sangue para que a vergonha dos culpados fosse coberta. Uau! O texto está dizendo que esse foi o primeiríssimo sacrifício substitutivo da história. Sim, tem a oferta de Abel, o carneiro no lugar de Isaque.
E o mais famoso, o Cordeiro Pascal no Egito. As famílias que passavam o sangue do cordeiro na porta eram poupadas da morte. Todos esses eventos são vistos como anúncios proféticos. E isso nos leva a uma comparação muito clara que o material faz, quase um antes e depois, entre esses sacrifícios antigos, a sombra, e o sacrifício de Jesus, que seria a realidade. E a diferença teológica é gritante. Os sacrifícios de animais, a tal da sombra, tinham duas limitações principais. Primeiro, eles precisavam ser repetidos. Sem parar. Dia após dia, ano após ano. Isso. Era uma pista, um lembrete constante de que o problema não estava resolvido de forma definitiva. Um sistema incompleto. Incompleto, esperando por um ato final. E o segundo ponto, que eu achei muito esclarecedor, é que esses sacrifícios eles só cobriam o pecado. A palavra hebraica usada é kafar. É como varrer a sujeira para debaixo do tapete. Exatamente. O problema ainda está lá, só não está visível por um tempo. Eram insuficientes. O sangue de um animal não tem o mesmo valor que a vida de um ser humano. Falta equivalência. Por isso o texto diz que eles nunca aperfeiçoavam a pessoa. Certo. Agora, compara isso com o que é dito sobre o sacrifício de Jesus, a realidade. Foi oferecido uma única vez. Não precisa repetir. E ele não cobre, mas como disse João Batista, ele tira o pecado do mundo. É a diferença entre esconder a sujeira e tirar ela da casa de vez. Perfeito. E o sangue aqui não é de um animal, mas do que a teologia chama de Deus-homem, o que, dentro dessa lógica, dá um valor infinito. E por isso a conclusão é que ele aperfeiçoa para sempre. A sombra deu lugar à substância. É uma transição do temporário para o permanente, né? Do paliativo para a cura. Exato. Ok, então vamos encarar de frente o elemento mais visceral de toda essa discussão. O porquê o sangue. De todos os símbolos possíveis, porque esse é o elemento central. A fonte é bem taxativa, cita a lei espiritual de Hebreus. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por que essa fixação? A lógica por trás disso, segundo a cosmovisão bíblica, está numa declaração lá de Levítico, que diz: porque a vida da carne está no sangue. Ah, entendi. O sangue não é só um fluido corporal. Ele é o símbolo, a própria manifestação da vida. Quando você vê sangue, você está vendo a vida indo embora. Certo. Então existe uma espécie de matemática divina aqui. Vamos tentar montar essa equação. O ponto de partida é: o pagamento pelo pecado é a morte. E a morte é, essencialmente, a perda da vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é essa premissa: a vida está no sangue. Então a conclusão lógica é que derramar o sangue é derramar a vida. É a representação física da entrega da vida. E isso leva ao fechamento da equação. A entrega de uma vida, simbolizada pelo sangue, paga o preço da morte exigido pela justiça. É vida por vida. A vida de um substituto inocente no lugar da vida do culpado. Exato. Isso explica o princípio. Mas ainda fica a pergunta: por que o sangue de Jesus, especificamente? Por que o sangue de milhões de animais, durante séculos, não foi suficiente? A questão volta para a disparidade de valor. A justiça exigia vida humana por vida humana. Um animal não pode legalmente pagar a dívida de um ser humano. Falta equivalência, como você disse. Faltava. Era preciso um sacrifício humano. Mas não qualquer humano. Tinha que ser alguém sem pecado, ou seja, sem uma dívida própria. Porque um pecador pagando por outro pecador... É como um falido tentando pagar a dívida de outro falido. Não funciona. Exato. E é aí que, segundo a teologia cristã, Jesus se torna o único qualificado. O material resume isso de forma muito concisa. Quais são os pontos? Primeiro, ele é plenamente humano, então pode nos representar legalmente. Segundo, ele é sem pecado, então não tem dívida própria. Terceiro, ele é plenamente divino, o que significa que sua vida tem um valor infinito, capaz de pagar a dívida de toda a humanidade. E o ponto crucial: ele foi voluntário. Ele foi voluntário. Ninguém tirou a vida dele, ele a entregou. Certo. A lógica interna é bem amarrada. Isso nos leva do porquê para o e daí. O que esse sacrifício de fato realiza?
A fonte diz que quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ele estava basicamente dizendo dívida paga integralmente. Sim, e o resultado disso é o que o texto chama de libertação tríplice. Primeiro, resgate do domínio do pecado. O pecado deixa de ser o senhor da pessoa. Ok? Segundo, resgate da morte, no sentido da condenação eterna. E terceiro, resgate do diabo. Peraí, resgate do diabo? Isso soa como algo saído de um tribunal. O que significa esse tal domínio legal que Satanás teria sobre as pessoas? É uma ótima pergunta. A ideia teológica é que, ao pecar, a humanidade se colocou voluntariamente sobre a jurisdição do pai da mentira. Como se tivessem assinado um contrato? Sequência disso, que é a morte. O sacrifício de Cristo anula esse contrato. Ele paga a multa e, rasga o documento legal que prendia a gente. Entendi. A dívida que era usada para acusar foi quitada. Foi quitada. É uma libertação de algo, mas o material também fala que é uma libertação para algo, certo? Sim, o sacrifício abre o acesso direto à presença de Deus. O símbolo disso é o véu do templo, aquela cortina gigante. Que se rasgou de cima a baixo. Exato, no momento da morte de Jesus. A barreira física que simbolizava a separação espiritual foi removida. O caminho para Deus estava aberto. Restaurando o propósito original da humanidade. Isso. Mas a história não termina na cruz. Isso é algo que o texto reforça bastante. Se Jesus tivesse apenas morrido, seria só mais uma tragédia na história. A ressurreição é a peça final. É muito direto sobre isso. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Forte. É a confirmação do Pai de que o pagamento foi aceito. É como o recibo de vinho carimbado, dívida paga. E isso nos leva a um dos conceitos mais profundos de toda essa análise. A ideia de inclusão e a grande troca. Ok, vamos tentar desempacotar isso, porque é bem abstrato. A fonte diz que os crentes foram incluídos na morte de Cristo. Não como metáfora, mas como uma realidade espiritual. Nosso velho homem foi crucificado com ele. O que isso quer dizer na prática? Significa que a nossa antiga identidade, a natureza pecaminosa, foi legalmente pregada naquela cruz junto com Cristo. É uma transação legal. Entendi. A lei espiritual não tem mais poder sobre alguém que já morreu. Se a pena pelo pecado é a morte, e essa morte já foi cumprida pelo nosso representante, a dívida está cancelada. Certo, então essa ideia de ser incluído seria um pouco como ser acionista de uma empresa. Eu, pessoalmente, não fechei o grande negócio que salvou a companhia, mas como estou legalmente conectado a ela, eu participo dos lucros, ou nesse caso, da vitória. É essa a ideia. Essa é uma analogia excelente. É exatamente isso. Por estarmos legalmente unidos a Cristo, o que aconteceu com ele é creditado a nós. Mas como a gente disse, não para na morte. Também fomos incluídos na sua ressurreição. E isso é o que chamam de novo nascimento. Certo. É o direito a uma vida completamente nova. Não é uma reforma da vida antiga, é uma nova criação. A própria vida ressurreta de Cristo é tipo implantada no crente, dando poder para viver de uma maneira que antes era impossível. Então, resumindo a grande troca, que é o coração de tudo, Jesus tomou o que era nosso. Nosso pecado, nossa morte, nossa condenação. Para que a gente pudesse receber o que é dele. Sua justiça, sua vida, sua relação com o Pai. Morremos com ele para que o pecado perdesse o domínio legal. E ressuscitamos com ele para viver uma nova vida em seu poder. A cruz paga a dívida do passado, a ressurreição garante o poder para o presente e a esperança para o futuro. É a mensagem completa. A mensagem completa. Foi uma análise bem profunda. Passamos pela lógica do sacrifício, o papel central do sangue e a vitória selada pela ressurreição. Mas, como a própria fonte aponta no final, todo esse conhecimento teológico complexo nos leva a uma pergunta muito simples e prática. Sim, o conhecimento intelectual é o mapa, não é o destino. O objetivo não é só entender a teoria. Exato. O material nos deixa com algumas questões em aberto, tipo, diante de tudo isso, o que fazer?
Como uma pessoa se apropria desse sacrifício. Isso. Como essa obra, feita há 2000 anos, se torna eficaz na vida de alguém hoje. E essas perguntas sobre a resposta pessoal são o próximo passo lógico. O "e agora" é tão importante quanto o que aconteceu. Sim, e o material indica que isso vai ser o tema da próxima análise. Mas antes de fechar, ele nos deixa com um pensamento final para reflexão. Uma citação que fica na cabeça, né? Fica mesmo. É de uma carta do apóstolo Paulo. A linguagem é um pouco antiga, mas a ideia é poderosa. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Colocando em termos mais diretos, o texto está dizendo que uma transação aconteceu. Uma compra foi feita. E a pergunta que fica coando é: se alguém foi comprado, a quem a vida dessa pessoa pertence agora? E qual o propósito de uma vida que foi adquirida por um preço tão alto? É uma questão provocadora sobre propriedade e propósito, que fica para nossa reflexão.